Você tem a vida que você quer ou a vida que o dinheiro te permite? Se você só paga conta e não sobra nenhum dinheiro no fim do mês, se você não tem reserva de emergência, se você não sabe contar com o que gastou o dinheiro no fim do mês, e se você tem pouco, você gasta pouco, mas se você ganha mais, você sofre da inflação do estilo de vida e gasta cada vez mais, Então, a sua resposta à pergunta é que você tem a vida que que o o dinheiro te permite. E hoje você vai entender que no jogo do dinheiro você não pode entrar só para jogar. Você precisa saber as regras. Eu sou o Sandro. Eu sou a Daniele, nós somos imigrantes e fundadores da Dalunk. Nós fundamos a Dalunk para ajudar pequenos empreendedores imigrantes a organizarem os seus negócios e prosperarem. E nós também já vivemos a vida que o dinheiro permitia. E nós aprendemos a mudar o jogo. E nessa jornada, nós inclusive escrevemos o livro do Caos ao Controle. E a partir das nossas experiências e dos nossos alunos e clientes, nós ajudamos dezenas de imigrantes a se organizarem financeiramente, né, Sandro? E é por isso que a gente decidiu criar essa série e ajudar mais pessoas, onde nós vamos falar de como você vai sair da vida que o dinheiro te permite para viver realmente a vida que você sempre sonhou. É isso aí, é isso aí. Hoje, o nosso objetivo aqui é te apresentar os 3 níveis de relação com o dinheiro. E por que é tão difícil e o que te impede de mudar de nível, crescer, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa de entender quando a gente fala de níveis de relação com o dinheiro é que o dinheiro, ele gira em um ciclo onde a gente ganha o dinheiro, a gente guarda o dinheiro e a gente multiplica o dinheiro. O que a gente sabe da nossa natureza é como ganhar dinheiro. O dinheiro vem do nosso esforço, o dinheiro vem do nosso trabalho. 99,9% das pessoas ganham o dinheiro pelo fruto do seu trabalho. 0,1% tem lá a grande sorte de ganhar na loteria e ter o dinheiro ou de uma herança e o dinheiro vir não do fruto do seu trabalho. Mas se tem uma coisa que a gente sabe é que o imigrante, ele sabe como ganhar dinheiro, não é isso? O que a gente tem dificuldade em evoluir nesses níveis é em guardar e multiplicar o dinheiro. É isso aí. A gente já sabe, a gente escuta aí vários influencers no YouTube, nas mídias sociais. Fique rico rápido. E falar que o rico, ele faz o dinheiro trabalhar para ele. E não a gente trabalhar pelo dinheiro. É isso aí. O que a grande maioria faz, a gente trabalha pelo dinheiro. Né? A gente vive correndo atrás do dinheiro. A gente precisa entender que hoje, como que a gente vive como rico, como que a gente faz o dinheiro trabalhar pra gente, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, para que a gente possa ter liberdade, para que a gente não dependa do trabalho para poder viver. É o que a gente precisa para ter um futuro com segurança, com tranquilidade, com liberdade, que você possa viver o que você quiser, o que você tiver planejado, o que você tiver sonhado. Isso aí. Não é? O que acontece é que a grande maioria dos imigrantes não sabe guardar dinheiro. Então a gente interrompe esse movimento do dinheiro e a gente fica preso só no ganhar e gastar, ganhar e gastar. E todos os meses, aquilo que a gente ganha, a gente gasta. É o que aqui nos Estados Unidos a gente chama de viver de paycheck to paycheck. Você já espera o dinheiro que você vai ganhar para poder pagar as contas. Não é? E simplesmente pagar contas. Nunca sobra nada, ou quando sobra, você vai lá e gasta ele. É assim que acontece. Esse é o nosso primeiro nível de relação com o dinheiro, né? É aquela pessoa que a gente criou aquela analogia. Não existe o livro O Pagador de Promessas? É isso aí. A gente chama ele de pagador de contas. O pagador de contas. Né? Tudo que ele ganha... Nível, tudo que ele ganha, ele gasta. Esse é o nível, na verdade, onde 99% das pessoas estão. Tem alguma coisa de errada com ela? Não, não tem. Porque ela está vivendo a vida dela. Só que existe mais. Existe um algo a mais. E é esse algo a mais que a gente vai mostrar para vocês hoje. E nesse nível 1, não é só quem ganha pouco
Não, né? não quer dizer... Existem muitos imigrantes que ganham muito dinheiro, que não ganham pouco, que sabem realmente como produzir dinheiro, como ganhar dinheiro, que têm boas oportunidades. Só que ele vai sofrendo daquela inflação do estilo de vida, né? Que ele vai, quanto mais ganha, mais ele gasta. Mas ele quer mostrar que ele está ganhando dinheiro. Troca de carro todo ano, muda de casa, começa a ir para restaurantes mais caros. E aí continua não sobrando dinheiro. Ele vive bem? Vive. Mas ele pensa no futuro? Nada. Provavelmente ele não está pensando no futuro. Ele está vivendo só o hoje, só o presente. Vive hoje, só o presente. Sem se preocupar com o futuro. Isso aí. Tem aquela justificativa de que eu preciso viver e curtir hoje. Eu vou viver e curtir hoje, que eu não sei o dia de amanhã. Vai ser amanhã. Esse é um erro. É aquele que ganha e vive para pagar despesas. O dinheiro que ele recebe, ele paga as despesas. Agora, no nível 2... O nível 2 é um nível acima, claro, e é onde a pessoa já começa a guardar dinheiro. Esse é um nível que muita gente consegue chegar até ele. Por quê? Por mais que você aumente o seu dinheiro, a sua renda, você gasta, mas começa a sobrar um pouquinho. A pessoa já começa a mudar um pouquinho o pensamento. Ela guarda um pouquinho. Só que esse dinheiro que está guardado, ele está lá só guardado. Ele não está fazendo nada. Ele está lá, quieto, paradão, numa conta corrente, ou debaixo do colchão. Eu já vi gente colocando debaixo do colchão. Ele não rende nada. Ele não está produzindo nada. Existe também aquele que guarda, mas com metas. Eu quero um carro novo. E aí ele guardou aquele dinheiro que ele guardou, que ele viu, opa, esse dinheiro dá para eu comprar um carro novo, dá para eu progredir um pouquinho no carro que eu tenho. E aí ele investe em passivos, né? O que são os passivos? Passivos é tudo aquilo que sai do seu bolso. Tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Isso é um passivo. Por que o carro ele é um passivo? Porque você tem que pagar seguro, você precisa de gasolina, você tem a manutenção do carro. Então, ele é um bem que, na verdade, vai te gerar ainda mais despesas, né? Vai te gerar gastos. Então, você guarda, mas você investe em passivos que vão te gerar ainda mais despesas. Então, no final das contas, você está tendo mais gastos, você está aumentando os seus gastos. É isso. E aí, nós temos o terceiro nível, que é o que guarda e multiplica o dinheiro. É o dinheiro que sobrou do que depois que ele pagou as despesas, ele investe em ativos, né? Isso. O que são os ativos, Sandro? Ativos é tudo aquilo que gera dinheiro para você, que coloca dinheiro no seu bolso. Como é que a gente descobre o que é um ativo? Você pergunta. Quando você vai gastar o seu dinheiro, você pergunta: esse dinheiro que eu estou gastando, ele vai me gerar mais dinheiro ou ele vai só ir embora? Se a resposta é ele vai gerar mais dinheiro, isso é um ativo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é dono de uma empresa, uma pequena empresa de construção. E aí você trabalha, você tem lá a sua equipe de 2, 3 pessoas e você usa um equipamento que esse equipamento ele gera para você uma economia de 3 horas. E aí você descobre um equipamento que vai te gerar uma economia de 6 horas. Vale o investimento? Vale. Vale o investimento. Então, você vai pegar um dinheiro, vai investir nesse equipamento e esse equipamento vai te render alguma coisa. Essas horas livres que você Essas tem, horas e você aumenta o seu trabalho, você pode colocar ter mais clientes. Exatamente. Quer ver um outro tipo de ativo? Você tem um dinheiro sobrando, seu dinheiro está guardado, e aí você pega esse dinheiro e investe num fundo de renda fixa, ou num fundo de ações. Ou ações, que vai te render dividendos. Que vai te render dividendos. Então, a cada 3 meses, 4 meses, esse dinheiro que está lá investido, você dormindo, você acordado, esse dinheiro está rendendo mais dinheiro para você. Está multiplicando. Isso é um ativo. Agora, comprar um carro novo, ir para um restaurante, fazer uma viagem, isso é só passivo. Ótimo. E aí, a gente entra na questão que é por que é tão difícil mudar de nível, né? E é muito mais difícil sair do nível 1
é muito mais fácil, né? Sair do nível 1 e chegar no nível 2 do que sair do nível 2 e chegar no nível 3, né? Sim, é isso aí. É muito mais fácil guardar do que multiplicar o É dinheiro. isso aí. Porque o guardar, na nossa mente, guardar é você ter o dinheiro para você. Quando você começa a investir, fica na sua mente assim, nossa, eu posso perder tudo. Ah, eu posso perder meu dinheiro. Por quê? É cultura, é cultural. Principalmente para o brasileiro. A gente entra, então, nos principais problemas que impedem a gente de guardar o dinheiro, de evoluir de nível. Que são as crenças, os medos, a cultura e as mentalidades. É isso aí. Imagina o seguinte, você que é brasileiro, a gente sabe. Lá no Brasil, a nossa cultura é assim, gasta tudo que você tem. E se você puder guardar dinheiro, você vai lá e compra um imóvel, você vai lá e guarda ele debaixo do colchão, porque o governo pode tomar seu dinheiro a qualquer hora. Quem tem mais de 40 anos, com certeza, ouviu falar do confisco do Collor. Então, assim, as pessoas têm medo de colocar dinheiro em banco, em investimentos, porque eles ficam com medo do governo ir lá e tomar tudo. Meu pai perdeu o dinheiro e ficou com medo de investir de novo por isso, conta disso. Aí você não investe o seu dinheiro. Você prefere deixar o dinheiro parado. E aí você não ganha nada. E aqui nos Estados Unidos é muito seguro você investir. A chance de você perder dinheiro é muito pequena, porque aqui tem uma lei que os bancos, igual no Brasil hoje tem, mas aqui, se um banco quebrar, você consegue resgatar até $250 mil. É garantido. Então, assim, você pode investir. Não tenha medo. Mas você tem que entender a regra do jogo. A gente precisa entender também que, assim, para o imigrante, né, que é o nosso foco de trabalho aqui nos Estados Unidos, principalmente, a questão da cultura também interfere muito, porque a gente sai de um país de terceiro mundo onde o poder aquisitivo ele é muito baixo. Sim. É muito difícil de você conquistar bens, de você comprar, né? E aqui o poder aquisitivo, né? E a mentalidade do americano, o consumismo que é incentivado, e a hora que você chega e que você vê que da força do seu trabalho, o dinheiro que você tem o poder de comprar as coisas que você nunca conseguiu ter no Brasil, ou que era muito difícil de ter no Brasil, você acaba sofrendo realmente do que a gente fala que é a inflação do estilo de vida. Porque você quer ter aquilo que um dia você não pôde ter, ou que era difícil ter. E um outro detalhe, que é muito importante. Aqui, quando você chega aqui, você vê o americano gastando. Mas ele também não tem gastando e jogando fora, né? Gastando e jogando fora. E ele aqui, se você perguntar para um americano médio, você pode perguntar para qualquer americano médio, quanto que ele tem na conta corrente dele hoje? Sabe quanto que ele vai te responder? $600, $700. O americano, ele deixou de poupar. Hoje, o americano médio está endividado. Então, se você for seguir o que o americano está fazendo, você também vai ficar endividado. Você não vai mudar de nível. Você vai continuar no nível 1, ganhando e gastando, ganhando e gastando. A gente precisa tentar equilibrar, a gente precisa conseguir equilibrar essas duas culturas e essas duas mentalidades. A que a gente traz do Brasil e a daqui de quem imigra, né? Do país onde estiver, seja aqui nos Estados Unidos, no Canadá ou qualquer lugar do mundo. Por quê? Você tem que entender que o consumismo, ele não vai te permitir guardar o dinheiro e construir o futuro que você quer. Mas a gente precisa de usar das estratégias que a gente sempre teve no Brasil. Porque no Brasil a gente sempre falava que precisava de poupar um pouquinho de dinheiro para alguma emergência que pudesse acontecer. Isso. E a gente acaba chegando aqui e esquecendo dessa mentalidade e desse aprendizado que a gente teve no Brasil. Então eu acho que a gente precisa somar os pontos positivos das duas culturas e eliminar os pontos negativos das duas culturas. É isso aí. É o equilíbrio que a gente precisa ter, né? Uhum. Eu acho que um outro ponto também importante é que muitas vezes o imigrante chega aqui e ele quer mostrar para a família que ficou no Brasil que realmente ele tá tendo uma vida melhor do que a que tinha no Brasil. E acaba entrando nessa história de consumismo para
mostrar realmente para os familiares, para os amigos que ficaram, que ele tem mais, que ele está vencendo, que ele pode. É isso aí. Então, assim, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar que a gente tem esses 3 níveis de relação com o dinheiro e que a gente precisa, para pensar no futuro, para construir uma reserva, para realizar os nossos sonhos. E para sair desse modo do ganhar e gastar, para mudar de nível, você realmente precisa mudar a sua mentalidade, mudar o seu pensamento. E a gente precisa galgar, né? Sair do nível 1, passar para o nível 2, para que a gente consiga chegar no nível 3. Por isso que a gente fala do caos ao controle, né? Na verdade, o caos, ele não é aquele caos de desespero, né? O que é esse caos que a gente tanto fala aqui, né? Nós escrevemos até o livro do Caos ao Controle. É uma metodologia que a gente utiliza aqui com muitos imigrantes, que é sair do caos para ir ao controle. O que é esse caos? O caos é você não saber quanto você ganha, quanto você gasta, é não saber o dia que vence suas faturas, é não saber se você vai ter dinheiro no final do mês para pagar suas contas. Isso é o caos. É não ter uma reserva para uma emergência, né? Lá no Brasil a gente ainda tem a Previdência Social, é um dinheirinho miserável, mas você tem de onde ter algum dinheiro num problema de saúde que você precise se afastar, ou se você aposenta, você sabe que pelo menos uma mixariazinha você ganha. E tem um Aqui detalhe, não tem isso. E tem um detalhe, por exemplo, no Brasil, se você trabalha com CLT, você é um empregado de CLT, você tem férias. Aqui, férias? Que férias? O que é isso? Você não tem férias, porque se você tirar férias, você não vai ganhar nada. E se você é um empreendedor, pior ainda. Muito pior. Porque se você deixa de trabalhar um dia, é um dia sem dinheiro. Se você tira uma semana sem trabalhar, como é que você faz? E na grande maioria dos negócios de empreendedores que a gente ajuda aqui nos Estados Unidos, se ele parar uma semana, o negócio pode praticamente falir. Exatamente. Porque ele não tem um negócio, ele não é o dono do negócio, ele é um funcionário do negócio. Porque ele não tem uma estrutura e uma organização que ele pode se ausentar do trabalho. Isso é o caos. Isso é o caos. Isso é o caos. Então a gente fala sempre de sair do caos e ter o controle. Controle da vida financeira, controle dos negócios, organização e estrutura que dão a base para o negócio crescer. Desses níveis. Pra gente pular de nível. Sair do nível 1 e ir lá pro nível 3. Então, a gente apresentou esses níveis de relação com o dinheiro hoje. A gente falou do que impede a gente de subir de nível, né? De multiplicar o nosso dinheiro. E nessa série, a gente vai trazer nos próximos episódios 2 crenças que matam completamente, que são as que a gente mais encontrou nos relatos dos nossos clientes aqui nos Estados Unidos, que é achar que ganhar mais resolve os nossos problemas. Olha. E que controle é privação. Então a gente tem muita coisa para falar dessas 2 crenças, né? Isso. Então a gente vai dedicar o próximo episódio a falar do achar que ganha mais resolve os nossos problemas. E no 3º episódio dessa série, a gente vai falar se controle realmente é privação ou não, né? Para depois a gente entrar no foco do nível 2 de relação com o dinheiro e como chegar ao nível 3 de relação com o dinheiro e multiplicar e realizar os nossos sonhos. É isso aí. A gente te espera no próximo episódio. Até. Tchau. Um adendo. Nós ainda não temos um nome para esse casal maravilhoso aqui na sua frente, que fala sobre vida, amor, negócios, nossas experiências e esse momento dentro do nosso canal da gente ter essa conversa informal como casal. Nos deem sugestões, deixa aqui nos comentários pra gente. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, porque ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho para novos imigrantes que estejam aí precisando de sair do caos e chegar ao controle. Inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima. Até lá. Até lá.